2025 foi um ano intenso no mundo dos famosos, principalmente quando o assunto é término de relacionamento. Separações que pegaram todo mundo de surpresa, anúncios que causaram verdadeiras comoções nas redes sociais e histórias que viraram tema de discussão ao longo de meses. Alguns términos foram discretos, outros explosivos e também teve aqueles que reacenderam rumores de idas e vindas. O fato é que os fãs continuaram acompanhando cada detalhe, cada indireta e cada reaparição. Um dos anúncios que mais mexeu com a internet aconteceu em maio. Virgínia Fonseca e Zé Felipe confirmaram o fim do casamento, pegando muita gente de surpresa. No comunicado, Virgínia fez questão de destacar que o carinho, a parceria e o respeito permanecem e que não haveria brigas ou ofensas públicas. O aviso foi direto: temos 3 filhos e vamos seguir com sabedoria. A publicação explodiu nas redes sociais, com milhões de curtidas e uma avalanche de comentários de famosos, amigos e fãs que não esperavam o anúncio. Em julho, o divórcio foi oficializado. O ex-casal decidiu seguir como amigos e manter uma relação equilibrada para criar Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Segundo os dois, a decisão foi tomada porque não desejavam continuar numa relação infeliz, mesmo após terapia e viagens para tentar reencontrar a harmonia. E teve até fala do Zé Felipe que viralizou. Final de ciclo é difícil mesmo. Ontem a gente passou, eu e Virgínia, choramos a noite toda, mas... Sim. Por favor, não esperem confusão. Briga, não espera, que não vai ter. Não espera a gente chegando em casa, saindo louco com as roupas, enfim, um saindo da casa. Não tem inimigo aqui, velho, até porque tudo que a gente construiu foi junto. Sim. Né? E a gente vai continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também, tudo que a gente viveu, foi tudo muito especial. A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foi um dos assuntos mais impactantes de 2025. Após 15 anos juntos, o casal publicou um comunicado em que explicava o fim do relacionamento e a internet parou. Isso porque, mais do que um casamento, eles se tornaram um fenômeno nas redes, marcando uma geração inteira de conteúdo digital. A trajetória dos dois sempre foi acompanhada em tempo real pelos fãs. Cada conquista, cada viagem, cada ciclo foi vivenciado pelo público. E justamente por isso, o anúncio da separação pegou tanta gente de surpresa. Não era apenas o fim de um relacionamento, mas o encerramento de uma história que representava muita coisa para o universo dos influenciadores. O casal já havia passado por uma crise em 2022, quando chegaram a anunciar uma pausa na relação. Na época, reataram poucos meses depois e deram a entender que haviam superado os desafios. Desde então, muitos acreditavam que a fase mais turbulenta já tinha ficado para trás. Mas em 2025, o tom foi outro. O comunicado deles era mais sério, mais claro e tranquilo, mostrando que a decisão tinha sido conversada e maturada ao longo de muito tempo. Eles destacaram o respeito mútuo e a gratidão pela trajetória que construíram. Segundo os dois, o momento era de crescimento individual, um desejo que falou mais alto. O público também relembrou o casamento em 2019, um dos eventos mais grandiosos já realizados por influenciadores. A cerimônia teve mais de 600 convidados e uma transmissão que chegou a 2,7 milhões de telespectadores ao vivo. Esse impacto fez com que o anúncio do término em 2025 fosse ainda mais emblemático. Depois do anúncio, famosos de várias áreas se manifestaram nas redes, envolvendo o casal em uma onda de apoio e emoção. E, como sempre, o público passou a levantar teorias, discutir possíveis motivos e analisar cada postagem dos dois. Mas Carlinhos e Lucas mantiveram discrição, priorizando o afeto e a história que construíram. Bruna Marquezine e João Guilherme também entraram para a lista de términos que dominaram as redes sociais em 2025. O casal, que começou a ser visto junto em 2024, virou um dos assuntos mais falados do ano. Isso porque a relação deles, além de surpreender muita gente, acompanhou uma fase em que os dois viviam grandes projetos profissionais.
Os primeiros flagras vinham de eventos, jantares e passeios, até que o beijo no aeroporto Santos Dumont confirmou que os fãs já estavam comentando. A partir daí, os dois protagonizaram uma sequência de aparições em shows, festivais e estreias, o que fez o casal se tornar um dos favoritos do público. Mas em fevereiro de 2025, a notícia do término surpreendeu muita gente. Segundo fontes próximas, o término foi tranquilo, resultado de diferenças de rotina e compromissos profissionais, já que ambos enfrentavam uma agenda cada vez mais intensa. A última aparição pública deles como casal foi a festa de 23 anos do João, realizada na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. O evento reuniu família, amigos e celebridades. O clima entre eles foi esfriando e o romance, aos poucos, se transformou em distância. Mas o que realmente manteve o casal em alta foram os encontros pós-término. Bruna e João foram vistos em praias, em passeios discretos, em jantares e até shoppings. Isso fez com que muitos fãs acreditassem que a história dos dois ainda não tinha chegado ao fim. Para a internet, cada foto, cada movimento, cada olhar era um indício de que ainda havia algo a ser revelado. Mas os dois mantiveram total discrição. A mensagem era uma só: o relacionamento entre eles é próximo, mas não querem colocar rótulos, ao menos por enquanto. Essa ambiguidade foi o que manteve o casal entre os tópicos mais buscados do ano. Não era apenas sobre um término, era sobre o e se, sobre a possibilidade de uma volta, sobre a curiosidade que o casal sempre despertou. A separação de Vanessa Camargo e Dado Dolabella também entrou para as histórias mais comentadas de 2025. Ela confirmou o fim do relacionamento durante o show da Shakira, num momento espontâneo, quando foi abordada por um repórter. A resposta dela, rápida e direta, se tornou um dos clipes mais compartilhados da noite. O relacionamento entre Vanessa e Dado sempre foi marcado por idas e vindas, fazendo com que o público criasse uma relação quase novelística com os dois. Cada aproximação ou afastamento gerava uma onda de comentários, e isso se intensificou em 2025. Quando o término foi oficializado, muita gente acreditou que os dois não levariam muito tempo para se reaproximar. E a previsão não estava errada. Meses depois, começaram a surgir flagras, trocas de mensagens nas redes sociais e até indícios de que os dois poderiam estar voltando. Mas foi nesse período que uma polêmica tomou a internet. Boatos sobre uma suposta agressão. A notícia se espalhou rápido, gerando debate e uma chuva de opiniões. Tanto Vanessa quanto Dado negaram a situação, pedindo respeito e privacidade. A repercussão foi tanta que o casal se tornou um dos tópicos mais pesquisados do ano. Cada novo capítulo era acompanhado de perto pelo público, que queria entender se o término era definitivo ou se a história ainda teria mais um retorno. No final, a história de Vanessa e Dado mostrou como relacionamentos marcados por idas e vindas se misturam à expectativa do público, que segue de perto cada passo, cada publicação e cada possível indício de reconciliação. E quando a gente achava que 2025 não tinha mais como nos surpreender, nos últimos dias de dezembro, Paola Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento, depois de quase 5 anos juntos. O casal compartilhou um comunicado conjunto nas redes sociais, explicando que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, com uma história marcada por intensidade e afeto. E assim, entre anúncios surpresas, polêmicas e rumores que não se encerram, 2025 se consolida como um ano de separações que realmente renderam muito assunto. E como sempre, todo mundo continuou de olho, acompanhando, comentando e esperando os próximos capítulos do mundo dos famosos. Isso aí! Bola pra frente, né, Thiago? Ano novo, vida nova, bofe novo, né? Exatamente. E o povo merece ser feliz, né? E é isso. merece ser muito feliz. A gente torce muito.